O texto para nossa meditação de hoje está em Marcos capítulo 2, verso 13 a 17 e Marcos capítulo 2, verso 18 a 22. Na primeira parte de Marcos capítulo 2, verso 13 a 17, está escrito: Novamente saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que comes e bebes ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos capítulo 2, verso 13 a 17. Levi era um cobrador de impostos, que após ser chamado por Jesus, deixou seu emprego para segui-lo. Após aceitar o chamado, Jesus passa a chamá-lo de Mateus, cujo nome significa dádiva do Senhor. No dia em que foi chamado, como prova de gratidão e humildade, Mateus desejou mostrar seu apego pela honra que fora concedida, e convocou os que haviam sido seus companheiros nos negócios, nos prazeres e no pecado. Fez um grande banquete em honra ao Salvador. Se Jesus chamou a ele, que era tão pecador e indigno, por certo aceitaria também seus antigos associados, que pensava Mateus era muito mais merecedores do que ele. Na época de Jesus, os cobradores de impostos eram funcionários públicos que trabalhavam para o governo local ou para Roma. Eles eram impopulares entre os judeus que moravam na Judéia, porque cobravam mais do que o necessário e enriqueciam às custas de seus compatriotas. Um comentário judaico a respeito de leis religiosas diz: Se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, tudo o que está dentro dela se torna impuro. Portanto, não é de surpreender que os escribas tenham questionado com desaprovação: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Marcos capítulo 2, verso 16. Como Jesus respondeu à pergunta deles? Ele não ignorou. Em vez disso, Jesus a inverteu, indicando que quem precisa de médico são os doentes, e não as pessoas saudáveis. Com isso, ele reivindicou o título de médico espiritual, aquele que cura a alma adoecida pelo pecado. Um médico não deveria, afinal, ir onde estão os doentes? Jesus nunca recusava um convite para festividade semelhante. O objetivo que tinha, sempre diante de si, era de semear no coração de seus ouvintes as sementes da verdade, e por meio de sua cativante conversa, atrair a si os corações. Em cada um de seus atos tinha Cristo um propósito, e a lição que deu nessa ocasião foi oportuna e apropriada. Por esse ato, ele declarou que mesmo os publicanos e pecadores não estavam exclusos de sua presença. Assim, os publicanos e pecadores podiam então testificar que Cristo os honrava com sua presença e conversava com eles. A segunda parte da nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 2, verso 18 a 22. Assim está escrito: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram:
Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velho, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Marcos capítulo 2, verso 18 ao 22. Esse texto introduz um novo tema. É a história central dessas 5 histórias que tratam de controvérsias. Enquanto a sessão anterior inclui um banquete oferecido por Levi, a história seguinte gira em torno da questão de jejum. Algumas pessoas perguntaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam, enquanto os discípulos de João Batista e dos fariseus o faziam. Jesus respondeu com a ilustração ou parábola na qual compara a sua presença a uma festa de casamento. Um casamento seria estranho se os convidados jejuassem. Jesus, no entanto, predisse um dia em que o noivo seria tirado, uma referência à cruz. Então haveria bastante tempo para jejuar. Jesus usou 2 ilustrações que contrastam seu ensino com o dos líderes religiosos: pano novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos. Que modo interessante de contrastar o ensino de Cristo com os dos líderes. Os métodos daqueles mestres haviam se tornado bastante deturpados. Mesmo a verdadeira religião pode ser transformada em trevas se as pessoas não ficarem atentas. Que Deus os abençoe e até a próxima.